Estamos falando de duas commodities, o farelo e o soja. Sem dúvida, a Jandiri até foi feliz. O Brasil não é autossuficiente em trigo. Quem paga a conta realmente é o verão. No passado não era assim. No passado, e se nós voltarmos ao tempo, e nós estamos aqui hoje na casa da 300, Salve, salve turma, estamos começando mais uma Prosa Com, hoje na casa da 300 aqui na Expo Feche, sendo recepcionado pelo André Bigolin, gerente comercial da família 300, que hoje está na Bolsa de Valores, da família, tendo como criadores a família do Mancel, hoje com presidentes e tudo mais, e também com o Gelson Garzella da Fena Leite, produtor rural também, né, Gelson? E que iremos aqui no dia, está indo ao ar segunda-feira, mas hoje é o dia do município, 133 anos de Ijuí, o qual deixamos do canal aqui um abraço e os parabéns para essa gente pujante, a nossa capital nacional e mundial das etnias, que completa 133 anos de história, de muito êxito na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Vamos abordar hoje um tema muito importante, que é o agro. E por que linkamos, viemos aqui na 300? Por ser uma indústria, agora me fugiu o nome, que representa muito bem a comercialização de grãos em toda a nossa região, hoje já está na Bolsa de Valores, e também o pessoal do gado leiteiro, que representa tanto na nossa região aqui, quanto no estado, mas principalmente na nossa região, e Ijuí, a grande produção de leite, e isso dá a sustentação para inúmeras famílias e representa os dois setores, a pujança do agro e a mola propulsora da nossa economia, porque se a gente vai falar em compra de maquinário, em compra de carro, em vestuário, em lojista, tudo gira em torno do agro na nossa região. Por isso eu estou com esses dois experts na área para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante. De pronto, eu já passo a bola para o Bigolin, que é o anfitrião da casa, para fazer a apresentação dele e começar já, de pronto, já a gente começar esse papo, essa prosa sobre esse tema tão importante. Bigolin, literalmente a casa é sua. Obrigado, Jandir. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aí participando do podcast teu. Eu já, em outras oportunidades, já acompanhei, né, com outras pessoas que tu conversou. É relevante isso, sem sombra de dúvida, e para nós uma alegria muito grande estar recebendo aqui na nossa casa da 300, né? E como tu mesmo falou, não tem como não deixarmos de registrar, né, os 133 anos de Ijuí. Eu que sou um ijuiense, apaixonado por Ijuí, quando a 300 veio lá em 2007 para Ijuí, a gente trabalhou muito no sentido de fazer com que Ijuí fosse algo diferente para 300. E ela estava saindo muito da região inicial dela, que era Santa Bárbara do Sul, e foi muito legal, porque na sequência, por Ijuí ter recepcionado tão bem a 300, quando eles acabaram optando em fazer novos investimentos. Por exemplo, a indústria de biodiesel, foi Ijuí que foi escolhido para receber essa indústria, né? Uma das grandes indústrias de biodiesel do estado hoje, e está aqui em Ijuí. Então, não tem como nós não começarmos registrando aí o nosso 133 anos de Ijuí. Perfeito. Gelson, prazer. Estamos aí em mais uma Fena Leite, né? Fena Leite Ijuí 2023. Eu agradeço aí o teu convite de vir falar sobre a atividade leiteira, né? E interagir com vocês aí com os cereais, né? Os grãos, que é soja, trigo, milho, e tudo faz parte, tudo é uma corrente, né? O leite vive, a base da comida das vacas é o farelo de soja, né? E o milho. Então, nada melhor que uma conversa aí interagindo sobre esses dois assuntos. Estamos falando de duas commodities, o farelo e o soja. Sem dúvida, a Jandiri até foi feliz. A tua escolha, eu acho, dos dois segmentos que tu trouxe para o bate-papo, porque Ijuí tem uma bacia leiteira muito forte, e não é de agora, né? Já se me corrija se eu esteja falando ao contrário, faz muitos anos que tem uma indústria, né, de laticínios aqui em Ijuí, e como ele comentou agora,
o Gelson, o farelo de soja, que é um subproduto da extração do biodiesel, da extração de óleo, é a base das rações, principalmente para a bovinocultura de leite. Né? Então acho que tem tudo a ver aí, acho que é uma interação muito legal. A gente vem de 3 períodos de seca, né? Então soja, colheita lá embaixo, isso impactou não só a produção do farelo, mas também a produção leiteira, né? Porque a seca, o pasto, consequentemente a produção leiteira cai, né? Desaba. O principal fator que atinge a estiagem é a produção de forragem, né? Que no caso a silagem de milho. Sim. Então, tu não tendo uma boa qualidade de amido na silagem, você tem que repor com milho. E aí acaba encarecendo, vindo o custo mais alto por litro de leite produzido. E isso impacta, né, no crescimento da propriedade, no crescimento da atividade. Mas o produtor tem sido muito esperto nessa parte. Cada um tem um perfil, cada propriedade tem um perfil, e ela tenta se virar dentro da melhor maneira possível para se manter na atividade, para seguir alimentando bem as vacas. A gente sempre dá um jeito. Sim. A produção, o preço médio hoje do litro leite na entrega está aquém? Olha, nos últimos 5 meses a gente vem com quedas bruscas, mês a mês. Então, se você for fazer um comparativo com o mês de abril, eu, no meu caso, estava recebendo R$ 3,40. Hoje o preço do leite pago para mim lá está R$ 2,15. Nossa. Então, se você fizer um cálculo por litro, é um baita valor no final do mês, porque o leite, cada 10 centavos, no final de um ano, é muito dinheiro. E a gente está tentando aí, está otimista, né? Agora, acredito que a partir de outubro o mercado começa a reagir, é a tendência, né? As importações continuam, mas as ofertas diminuíram. Então, a partir de outubro, a tendência é do leite começar a reagir no mercado e nós receber um pouco mais pelo litro. Estão importando de onde? Você falar sobre esse assunto, com certeza, é difícil, mas segundo estudos e comentários, tanto da parte do governo, de pessoas ligadas ao setor leiteiro, é que está vindo bastante leite em pó da Nova Zelândia para o Mercosul, subsidiado pelo governo de lá, e também subsidiado o governo do Mercosul, tanto Argentina, Uruguai, Paraguai, também subsidia o seu produtor lá para colocar no Brasil esse leite. E o governo brasileiro subsidia o produtor gaúcho, no caso? Não. Esse que é o problema. Hoje a gente sofre, eu acredito que 80% do preço que a gente recebe é político. É só um canetaço político. Pois o governo é sedento, tanto estadual como federal, ele é sedento por impostos. Sim. Certo? E o produtor brasileiro paga esses impostos. Ele paga duas vezes? Não. Ele está incentivando o leite de fora a entrar sem imposto e cobrando o imposto aqui. Então isso é desleal, isso que faz com que o preço caia lá embaixo e os grandes laticínios buscam esse leite em pó subsidiado, pagando quase a metade do preço do que custa aqui e prejudicando toda uma cadeia, atividade, todo um setor aí que é muito importante no Brasil inteiro, no caso a produção de leite, né, com emprego, comércio, poderia citar vários Sim. segmentos aí. Mas então o custo da produção ela não acompanha com o ganho. Vocês estão sempre no déficit. De 2 meses para cá, quando deu essas quedas maiores, a gente começou a frear os investimentos, a ter cautela, porque o preço recebido praticamente está igualando ou até com prejuízo. Nossa. Hoje dá para se dizer que tem prejuízo produzir.
Só que o produtor, ele é guerreiro, né? Eu, no meu caso, eu não demiti funcionário, eu não diminuí a comida das vacas, eu segui fazendo os investimentos que eu precisava, apostando que a atividade vai ter a retomada. Então, no meu caso, falando por mim, né, eu segui dessa forma. Só que tem muitos produtores parando, né? Não estão aguentando. O produtor que estava em cima do muro, que precisa fazer um investimento, sentou e disse, não, eu vou parar de produzir, vou desistir de produzir leite e vou parar, vou vender as vacas, vou fazer outra coisa. Tem acontecido bastante isso nos últimos meses aí. Picolin, o trigo também, o produtor, o agrícola, ele também sofre com a importação, né, de outros países. Por exemplo, mais especificamente o trigo argentino. Na verdade, bastante. Cada ano é um ano, digamos assim, para trigo. Se nós olharmos para o ano passado, por exemplo, onde nós tínhamos uma qualidade de trigo excepcional, um trigo que foi muito diferenciado de todos os anos até então, nós conseguimos ter uma boa oportunidade de exportação de trigo. É uma incoerência, assim como tem as incoerências na pecuária leiteira, o trigo também tem muita incoerência. O Brasil não é autossuficiente em trigo, bem pelo contrário. Hoje o Brasil produz em torno de 65% do trigo que é consumido internamente. O resto vem todo esse trigo importado de várias regiões do mundo. A Argentina é um dos grandes parceiros, né? Mais recentemente agora a Rússia também passou a trazer trigo para o Rio Grande do Sul. Mas o que acontece? As oportunidades de mercado muitas vezes, por mais que o Brasil não é autossuficiente, remunera mais o produtor exportar o trigo que ser comercializado internamente. E também tem aí, né, uma política que o governo simplesmente ele se isenta de qualquer tipo de proteger o produtor brasileiro. Mas por que isso? Ele deixa por conta do livre mercado. O livre mercado que faz, assim como é muito com a política do leite também. Por isso que o leite sai de um e pouco, R$2 o litro para R$13,50, muito por causa do mercado. Um governo não barrando a entrada de um leite de fora, de um leite em pó de fora. Então o governo, basicamente, ele deixa que o livre mercado faça a gestão disso tudo. O que acontece? Tem navio de trigo indo para a Ásia e tem navio de trigo vindo da Ásia para cá. Os navios se encontrando, Brasil exportando trigo, Brasil importando trigo. Por quê? De novo, o governo simplesmente ele deixa que o livre mercado se regule. Essa importação de trigo, quem faz? Os grandes moinhos brasileiros. 80% da produção da farinha, e a farinha vai para vários mercados, seja para biscoito, para massa, para pão, enfim. Os 80% do trigo brasileiro está na mão dos grandes moinhos. Esses grandes moinhos importam os navios de trigo, porque tem preço muitas vezes mais vantajoso. E aí o nosso produtor gaúcho, o nosso produtor paranaense, e aí é outro problema, Jandir, que você tem, a cadeia do trigo ela não tem muita força, porque ela é exclusiva do Rio Grande do Sul e do Paraná, basicamente, do Mato Grosso do Sul um pouquinho. Então, se nós olharmos quando tem alguma demanda a nível político, uma bancada ruralista, por exemplo, e tentar interceder para uma política de trigo, não acontece, porque é Paraná e Rio Grande do Sul, basicamente, então não tem força política. Então é um livre mercado. Então o trigo realmente ele depende muito, sim, desse livre mercado. Anos que são bons, se consegue ter exportação, anos ruins que nem esse, nós podemos falar em seguida sobre isso, mas vai ser um ano muito difícil para o nosso trigo aqui do Rio Grande do Sul, mas já adianto que sim, os moinhos brasileiros vendo a baixa qualidade dos trigo em função das chuvas, já vem desde setembro, está vindo trigo de fora para o Brasil. A guerra, aproveitando a guerra tanto da Ucrânia com a Rússia e depois a gente passando para o Iraque, para Israel com o Hamas, influencia também nos preços, na comercialização? Basicamente, na verdade, assim, num primeiro momento, teve uma influência muito negativa, porque quando estourou a guerra da Rússia, da Ucrânia, o que aconteceu? O mundo não vai mais ter trigo no mundo, vai acabar o trigo porque a Ucrânia, que a Ucrânia é um grande produtor de trigo, vai ser barrado, eles tiraram o trigo de lá. O trigo foi para preços na Bolsa de Chicago altos, historicamente altos.
os 115, 120 reais por saco de trigo, que o produtor de repente começou a perceber que tinha esse preço, isso criou uma ilusão tão grande no produtor que ele achou que o mercado de trigo a partir daí seria esse. Mas foi muito em função desse momento estourou a guerra. Sim. Não vai ter trigo, essa distribuição global, a Ucrânia tem uma grande importância. O que acontece? A guerra se desenvolvendo, acontecendo, aí começam os acordos, criar o canal de escoamento dos navios do trigo da Ucrânia para a questão do equilíbrio da cadeia alimentar, começou a fazer com que as cotações no mercado internacional de trigo viessem baixando, veio para os preços históricos, né? E infelizmente o que eles temos agora é uns preços muito baixos em função da qualidade do trigo. Deles? Nosso. O nosso trigo aqui. A China detém 53% dos estoques de trigo do mundo. Não só de trigo, a China, por ser, né, uma população gigantesca, lá 1 bilhão e 300 milhões, quase 20% da população mundial está na China, e por eles serem um país hoje, de certa forma, uma potência mais capitalizados, eles têm muito estoques de passagem, estoques reguladores, e eles são muito estrategistas. Eles se compram volumes grandes e quando começa, por exemplo, pode ser de soja, pode ser de trigo, pode ser de milho, e quando no mercado internacional começa o preço ficar muito alto, eles colocam o próprio estoque, parte do estoque deles para o mercado, para que isso acaba fazendo com que baixe as cotações no mercado internacional. Aí quando os preços estão mais lá embaixo, eles voltam para o mercado comprando. É um jogo que eles fazem. Eles conseguem regular o mercado? Sim, muito. A China hoje tem um poder muito grande nesse sentido. Não de soja, mas quando fala-se de trigo e milho, eles conseguem ter muito esse jogo de cintura, e até de soja. Não tanto porque os Estados Unidos, que é um grande produtor de soja, assim como o Brasil, eles já têm um pouquinho mais claro isso. Então, o próprio Brasil hoje tem uma política muito forte de proteção, assim como os Estados Unidos também têm, mas os chineses eles têm sim esse poder de muitas vezes dar uma desequilibrada no mercado internacional, com um objetivo muito claro que eles têm, uma estratégia muito de jogo, porque o mercado de commodities ele tem muito disso, né? A gente acha que todo o soja, trigo e milho, ele é só um mercado físico. O que é o mercado físico? É aquele negócio, aquele navio que o Brasil compra de trigo, o navio vem para cá. Ou um navio de soja que o Brasil vende, vai lá para a Ásia, vai lá para a China. Isso é 30, para ter uma ideia, Jandir e o Gelson, o mercado da soja na Bolsa de Cereais de Chicago, ele, quase 4 vezes do que se produz de soja no mundo é negociado na Bolsa de Chicago. Então, tu vê quanta manipulação, quanto jogo pode ter. Jogo de tudo que é tipo, de investidor, de fundos de investimento, de chinês. Então, é um jogo meio maluco isso. O investidor sentindo que a commodity não está muito boa, a commodity agrícola, ele tende a sair. O mercado especulativo. Exatamente, e é isso que muitas vezes a gente tenta conversar com os produtores quando eles nos pedem: André, vai subir o soja, vai baixar o soja. Se nós olhássemos só os fundamentos realmente de oferta e de demanda, seria muito previsível. Sim. Seria até fácil dar orientação para o produtor. Claro. Mas aí tem todo esse mercado de fundos de investimento, do mercado especulativo, que é um jogo. E aí acaba muitas vezes uma tendência de alta que teria em função de um problema climático. Tipo agora o Brasil está com seu plantio de soja atrasado, o Brasil Central não está chovendo, está atrasado o plantio, Chicago começa a melhorar as cotações porque um risco de uma safra menor no Brasil. Só que se por outro lado os compradores estão ausentes ou estão comprando pequenos volumes, isso não vai ter uma alta em Chicago porque não tem demanda. Sim. Tem uma produção que se corre o risco de ser menor, mas a demanda está enfraquecida também. Sim. Então é um jogo bem duro. Gelson, a produção leiteira há tempos vem sofrendo, né? Vocês vêm penando, o preço do leite não é novidade, que ele vem baixo há um bom tempo, e vocês vêm tirando leite de pedra, né? Literalmente. Né? Como que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que a questão da bacia leiteira envolve muito a família, né?
É muita questão familiar ali. E essa renda, muitas vezes, é a renda familiar do ano. O leite, a vantagem do leite comparado à plantação do soja, milho e trigo, é que ele entra todo mês. Todo mês. É mensal. Aí você tem que, cada família vai ter que se organizar, produzir sua comida, ver as épocas onde o preço fica melhor, de fazer um caixa e estar preparada. A gente sabe que se for um ano é fácil. Agora nós já vamos para o terceiro, de estiagem. O cara lá tem 50 vacas, tem 20 hectares, mas ele tem que plantar toda a área disponível para ter comida para o ano inteiro. Aí veio a estiagem. Ele conseguiu comida para 6 meses. Os outros 6 meses ele tem que comprar de alguém. E comprar é caro, entendeu? Então é bem difícil, porque ele já não tem muito recurso. E ele fica dependendo daquele valor mensal. E aí ele tem que correr atrás, vai no banco, faz um empréstimo e tá indo. Como eu disse antes, o produtor ele é um guerreiro. Ele tem que amar a atividade hoje para estar nela. Sim. Porque senão não é só por... né? Existem os momentos bons, não vamos falar só mal da produção. Eu voltei à atividade há 2 anos e meio e a gente passou por momentos bons. Só que agora bateu os recordes, né, de preço baixo. Vamos comparar ele ao trigo. Quase o trigo, se ficar pior, não sei o que vai acontecer, né, André? Exato. Mas o leite está no mesmo caminho. Só que nós, como é mensal, agora a tendência é reagir o mercado e você começar a voltar a ter aquela renda que tu espera na atividade, né? Qual é o gado que hoje na nossa região é holandês ou Jersey? Gostaria de salientar que Augusto Pestana hoje, que é um município vizinho aí, é o maior produtor de leite do estado. Mas se você unir aí a Juricaba e Juí e Augusto Pestana, tá uma das maiores bacias leiteiras do estado, unindo os 3, né? Porque você pega a Serra Gaúcha, Santo Cristo, né? Tá entre os 3 maiores produtores também. Então, aqui nessa região noroeste aí, praticamente, eu não sei dados exatos, mas acredito que 30% do volume produzido no estado sai daqui. Então é um grande volume que sustenta a família, sustenta muitas pessoas que estão se mantendo lá no campo e o comércio da sua cidade, porque a maioria dos produtores moram em cidades pequenas, né? Um exemplo, tu pega Augusto Pestana, Juricaba, elas estão em desenvolvimento, mas comparado a Juí, elas são menores. E acaba fomentando o comércio do município. Local, perfeito. É mercado, é farmácia, é tudo. As agropecuárias, tudo dependem, não só do leite, mas numa grande parte do pagamento mensal que o produtor recebe e vai lá gastar todo mês. Sim, sim. Mas tá tendo uma evolução. Agora, acredito com o tempo de chuva. A chuva é bom para um lado e ruim para o outro, né? Essa coisa incrível. A chuva está atrapalhando a colheita do trigo, mas está ajudando o milho, que está plantado já para fazer a silagem em dezembro. Só que nesses volumes que tem acontecido, até para o milho está atrapalhando, porque não tem sol, o milho precisa de sol para se desenvolver. Então, vindo o sol agora, o pessoal vai terminar de colher e também vai favorecer a planta do milho, que precisa crescer e se desenvolver. Trigo, estamos colhendo trigo, estamos do meio para o fim do trigo, Bigolim. Na verdade ainda não, aqui a nossa região é em torno de 20 a 30% da área de trigo, tá, até porque nós estamos hoje, 19 de outubro, o trigo realmente a colheita ela se intensifica na segunda quinzena de outubro até meados de novembro, que é o grande, né, volume de colheita de trigo. Sim. Mas sem dúvida, o Gelson comentou agora, e realmente o trigo nosso desse ano, e infelizmente, até quando converso com os produtores, lá em abril, maio, antes do produtor semear o trigo,
já se sabia, já se tinha informação que seria um segundo semestre de El Niño, né? E ainda era mais detalhado esse El Niño, que a partir da primavera teria volumes maiores de chuva. O El Niño, para quem não sabe, é o inverso do Laninha. Exatamente, que é chuvas maiores para o sul do Brasil, para a Argentina, e menos chuvas abaixo para o Brasil central, que é bem o inverso da Laninha, né? E para trigo é o pior cenário, tanto que se olhar com produtores, até agora há pouco estava um cliente nosso aqui nos visitando, ele diminuiu 60% a área de trigo esse ano em comparação ao ano passado. E essa tomada de decisão dele, qual foi a base? Exatamente isso, essa informação que se tinha, que seria um El Niño. Sim. Anos de El Niño não são bons para trigo, isso é histórico. Obviamente, e aí, como o Gelson foi feliz na colocação dele agora, que é os próprios milhos que são favorecidos com chuva, mas não estão desenvolvendo bem as lavouras porque está chovendo demais. Então, esse El Niño, ninguém imaginava que viria volumes tão grandes numa sequência tão grande de dia. E com isso está acarretando, assim, Jandir, eu me arrisco a falar, muito provavelmente vai ser uma das piores safras de trigo da história do Rio Grande do Sul. Como o ano passado foi a melhor da história, disparado. O ano passado foi a melhor safra de trigo em produtividade e em qualidade de trigo, e esse ano nós estamos sendo exatamente o inverso, porque nós não teremos trigo com qualidade de farinha, que é bem preocupante, né? E infelizmente produtividades muito baixas. E eu posso falar já a questão de farinha, porque os melhores trigos foram os que já foi esses 20, 30% Sim. que foi colhido até agora, é o melhor trigo, que ele pegou menos chuva. E esses trigos já foi feita análise e a maioria deles não está dando qualidade para farinha. Tem uma toxina que tem dentro do trigo, que ela tem um limite máximo de 2 ppm. Sim. E as análises que se foram feitas aí chegou a dar 4 ppm. Então, basicamente, todo o trigo que foi colhido até agora não tem destino para farinha, seria para ração. E o restante do trigo, esse 70% do trigo está no campo, está na lavoura. E todas essas chuvas que estão ocorrendo. Então, muito provavelmente, é meio forte o que eu vou falar, mas é uma realidade que nós poderemos estar vivendo daqui a uns dias. Tem trigo que nem para ração vai ter potencial. Nossa. Nem para ração, porque realmente está se deteriorando as lavouras no campo. O produtor que já vem judiado já com 3 safras de verão, teve uma agora de inverno, mas a gente sabe que a safra de inverno, mesmo sendo boa, não consegue recuperar todo o baque que a de verão deu, porque o carro-chefe é a safra de verão, né? Sem dúvida. Até o produtor comentou que quem paga a conta realmente é o verão. No passado não era assim. No passado, e se nós voltarmos ao tempo, e nós estamos aqui hoje na casa da Trestens, que há anos atrás era na casa da nossa Cotrijuí. Quando eu falo da nossa Cotrijuí, falei no início que eu sou juiense, né? Cooperativa de Juí, Cooperativa Regional Tritícola Limitada. Não era por acaso que as nossas cooperativas dos anos 70, 80 tinham o tritícola no seu nome. Então lá atrás quem pagava a conta era o trigo, era o inverno. Com o passar dos anos mudou isso, passou a ser o verão. Mas o trigo... Por quê? Porque na verdade o soja ainda no mercado internacional ele não tinha um mercado tão fortalecido como tem. A China, por exemplo, e a gente tem que falar da China, se nós voltarmos à China há 25 anos atrás, ela praticamente não importava soja, ela tinha não conhecia um país fechado. A Índia de hoje era a China 30 anos atrás. Era um país pobre, um país fechado, um país que comia lá os gafanhotos, grilo, enfim, aquela base alimentar que eles tinham. E a China, vindo para o mercado, hoje a China compra 100 milhões de toneladas de soja. Os Estados Unidos vai colher agora, essa safra está colhendo, os Estados Unidos está com 70% da área colhida nesse momento. Soja. Vai colher 110 milhões de toneladas. E a China importa 100 milhões, então ela quase que importa um Estados Unidos inteiro por ano. Então o soja passou a ser um produto mundial muito cobiçado, Sim. que é a base da ração para vaca de leite, para suíno, para gado de corte, para frango.
Então o mundo todo hoje... Bem mais que o milho. Não, o milho continua sendo... O milho sim, porque o milho ele tem um outro tipo de proteína. Aí o Gelson tem mais propriedade de falar de proteína, enfim, mas o soja ele entra assim com um custo-benefício bom, uma ração de qualidade com custo. E os chineses, na verdade, eles querem o farelo de soja para fazer as rações deles, para alimentar lá os rebanhos todos que eles têm, para alimentar aquele povo deles. Sim. Mas o soja, então, é assim. Mas voltando um pouquinho à tua pergunta, realmente o nosso agricultor, assim como o pessoal da vaca de leite, ele é um pouquinho diferente, que é mensal. E quando você fala de cultura de verão, de inverno, cultura anual, soja, trigo, milho, essas 2 safras de soja somada a essa de trigo agora, realmente ele descapitaliza muito o nosso agricultor, né? E infelizmente o seguro agrícola, que seria uma ferramenta bem interessante, ele acaba não sendo ainda numa efetividade para tranquilizar o produtor. E é o único país agricultável do mundo que não se tem um seguro coerente, um seguro digno, digamos assim, para dar uma tranquilidade do produtor poder investir, sabendo que se tiver problema climático, esse seguro vai proteger não só o custo, mas uma renda mínima para ele poder passar o ano. Se nós olharmos a Alemanha, se olharmos a União Europeia como um todo, se olharmos os Estados Unidos, eles têm uns seguros assim que tranquiliza muito eles. O risco deles é zero de produzir. Inclusive, se o preço na hora da comercialização do soja nos Estados Unidos está abaixo do teto mínimo, o governo vai lá e banca a diferença, né? Então aqui esse termo que o Gelson usou, que o produtor é um guerreiro de leite, é um guerreiro, o produtor brasileiro é um guerreiro, é um artista. Porque não há proteção nenhuma do governo. E isso é histórico, né? Por que não há essa... Existe o tal do Proagro, né? Que se nós olharmos para a agricultura familiar, até de certa forma ele tem um pouquinho mais equalizado, mas o acúmulo de situações que obriga o produtor da agricultura familiar a recorrer, ele acaba se desabilitando, ele não pode mais ter uma regra, né? E para os demais produtores, praticamente o Proagro não existe, ele é inviável, e o seguro privado, como eu falei, está longe de ser ainda o que é necessário. Então o agricultor acaba tendo muita dificuldade. E aí talvez o Gelson vai poder contribuir também. Eu não vejo outra forma, Jandir e Gelson, né, que o produtor ele precisa mudar o modelo de gestão da propriedade dele. Vai ter essas situações. Eu gosto muito de conversar com o Antônio da Luz, que é o economista da Farsul, né? E ele é o economista do agricultor, digamos assim. E ele fala muito forte nesse sentido, que o produtor precisa trabalhar mais em gestão. O produtor não quebra em anos de estiagem, o produtor quebra em anos de safra cheia. Solta o freio daí? Exato, né? E nós tivemos uma sequência de anos aí que foi bom para a soja, principalmente, né? Então o produtor ele precisa sim trabalhar com um caixa mais robusto na propriedade, um equilíbrio financeiro maior, precisa fazer investimento, sim, precisa trocar de equipamento, sim, mas tem que ter caixa, tem que ter liquidez, porque infelizmente estiagem vai acontecer, como sempre aconteceu, excesso de chuva vai acontecer, granizo, geada vai acontecer. Obviamente que se vir um leite a menos de R$2, vir 2 anos consecutivos de estiagem, de trigo agora também uma quebra muito grande, haja caixa para suportar tudo isso. Então o agricultor não consegue fazer milagre também, mas talvez ele tendo um equilíbrio financeiro um pouco melhor, vai ajudar a ele sair mais rápido e mais fácil de uma situação como estamos vivendo atualmente. Gelson, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Porque eu sei que o teu tempo está curto, o senhor vai ter um evento agora, né? Qual é o evento que tu vai ter lá? Agora nós vamos ter o banho de chuva com o banho de leite junto. A gente olha o tempo aqui, está chuvoso, né? Às 5 horas agora nós vamos premiar as campeãs do concurso leiteiro. E só para entender, já vou aproveitar a oportunidade e falar, claro, por favor, que o banho de leite ele não é o leite em si que a gente joga fora, que a gente sofre algumas
O pessoal critica que a gente está colocando leite fora, mas não é assim. É 90% é água morna, com 10% de leite que é descartado, que é um leite que não está sendo comercializado por algum motivo. Daí o produtor descarta e a gente pega esse leite ali, e que não faz mal nenhum para a pele, né? Até vai dar uma hidratada, né? Sim, claro. E aproveita para fazer o banho de leite com esse produto. Então eu queria deixar bem claro que não é aquele tarro cheio de leite que a gente joga fora. É só para caracterizar o momento e para celebrar, na verdade. Celebrar, né, a vitória da vaca que mais produziu. Mas o gado que tem mais entrada aqui é o gado holandês? Mais trabalhado aqui na região? A maioria dos produtores são criadores da raça holandesa. Mas um exemplo, no caso, os expositores aqui da Fenaleite, bastante Jersey, deu igual. Né? Olha só. Na verdade, ganhou por 79 Jersey e 78 holandesa. Só que a gente teve 100 e poucos inscritos que não puderam estar participando porque o caminhão que ia trazer os animais não conseguiu entrar na propriedade. Segunda e terça desandou água, né? Deu 180 milímetros, temporal, granizo, e aí prejudicou, não tinha como entrar nas propriedades. Aí a inscrição tinha dado 205, acabou ficando em 160 e poucos animais. Mas tá cheio os pavilhões, tá uma feira bonita, produtores de várias partes do estado, até de Santa Catarina, e estão ali confortáveis, felizes com seus animais, e a gente segue a programação da Fenaleite amanhã e sábado, onde vai sair as grandes campeãs de cada raça. Em termos de produção, rapidamente, gado holandês, gado Jersey. Eu sei que o Jersey é bem mais fácil o manuseio, por ser menor, né, gado holandês maior. Em termos de produção? A diferença está na qualidade do leite. O Jersey, a tendência é produzir mais sólidos, no caso gordura e proteína. O holandês dá mais volume, pelo tamanho e pela capacidade de ingestão de alimento. Então, quanto mais alimento come, mais produz. Perfeito. O Jersey só não produz mais porque ela é limitada pelo tamanho dela. Então, não tem como a Jersey produzir 80 litros, porque ela não tem onde suportar. Sim. O ubre vai arrastar no chão, ela não vai poder caminhar. Mas por esse fato que a Jersey produz menos. Mas os sólidos da Jersey são muito maiores. Um exemplo, precisa 10 litros de leite de uma vaca holandesa para fazer 1 quilo de queijo. Em certos casos, com 8 litros e meio do Jersey, tu faz 1 quilo de queijo. Olha. Então, para vocês entenderem a diferença. Existe comercialização, venda de expositores na Fenaleite ou é só exposição? A maioria dos expositores vem para participar da Fenaleite e expor os seus animais, não para vender. A venda acontece quando chega um interessado e vai lá e diz, no pé do gostaria ouvido, de comprar alguns animais, o senhor tem para vender? Aí entra, mas não que está escrito lá, placa venda-se. Ele vem para mostrar o trabalho que ele está fazendo dentro da propriedade, interagir com os outros produtores, aprender coisas novas, ver como que está a tendência do perfil dos animais para o futuro, aquela vaca equilibrada, aquela vaca que caminha bem, que tem uma produção boa. Sim. É isso. A exposição é isso. 10:05, estou te liberando. Vamos cortar aqui para o Gelson vazar. Gelson, muito obrigado pela presença. Foi um prazer imenso te ter aqui e nessa conversa super produtiva, que eu creio que tenha sido entre nós. E espero que a gente possa conversar num outro momento novamente, né? E que o preço do litro do leite, que o comércio esteja bem mais aquecido e que a gente possa trazer notícias boas aqui para o produtor e para a sociedade como um todo. Vou aproveitar e deixar uma mensagem que eu tenho falado quando dá a oportunidade de eu me pronunciar. O seguinte, vamos falar, por que a gente está aqui conversando nós três? Porque nós três tomamos café ontem, nós almoçamos, nós jantamos, nós tomamos café, nós almoçamos. E daqui a pouco nós vamos jantar. O que mantém o ser humano vivo? O alimento. Por que ele não é valorizado? Perfeito. Se é a coisa mais importante que existe no mundo. Não adianta eu estar vestido com a calça, camisa, meu sapato, se eu não fiz as refeições.
Então, acho que o povo tinha que ter uma mente diferente, pensar o que nós temos que reclamar. Eu vou chegar lá no mercado, o quilo do feijão está R$10, eu vou reclamar? Não. Você paga porque é o que te sustenta. O que nós temos que reclamar? Você ir numa concessionária e pagar um carro popular R$90 mil, que se não tivesse imposto compraria por 25. Um trator do Mais Alimento que produz o alimento que está hoje 250 mil, que se não tivesse imposto estaria uns 100, ou talvez menos. É isso que nós temos que reclamar. Eu acho que a mentalidade teria que mudar e nós pensar que a comida, o alimento que é produzido no mundo é o que vai manter o ser humano vivo. Perfeito. E nós teríamos que valorizar isso. É a minha mensagem que eu quero deixar para vocês aí. Perfeito, Gelson. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Obrigado. Bigolim, estamos começando o verão agora, daqui a pouco está começando a safra, estamos terminando a safra do trigo para começar o plantio do soja. Há uma previsão muito positiva para o soja que vem aí, que, bem como tu falaste já há pouco tempo, é o carro-chefe da propriedade rural, do produtor de grãos. Como que o cenário, como que tu vê, tu que é uma pessoa que está por dentro do negócio, como é que tu vê esse cenário? Pois é, Jandir, até agora, né, foi falado bastante dificuldade, a questão da vaca de leite, né, da produção de leiteira hoje não está no melhor momento, assim como o trigo, infelizmente, também é um ano dificílimo, mas acho que bons ventos vêm pela frente. Como tu comentou agora, estamos começando com o plantio da soja, já estaríamos no início. 15 de outubro era basicamente a data que o produtor estava se preparando para iniciar o plantio. Hoje é 19 de outubro, né? Em função das chuvas, obviamente que vai atrasar um pouco, mas não tem problema. A cultura do soja tem uma janela grande de plantio, mas a expectativa com esse El Niño é de realmente nós termos um bom ano para soja. Em anos de El Niño é ruim para trigo, é muito bom para soja. E essa é a expectativa. Está muito bem desenhado esse El Niño, que ele deverá entrar o ano que vem, até abril, maio, está configurado. E isso então pegaria todo o ciclo da soja e a expectativa mesmo sim que nós tenhamos aqui não só na nossa região, mas todo o sul do Brasil, a Argentina, que nos últimos 2 anos teve uma safra muito ruim de soja, que tenhamos boas safras de soja. O produtor vai ter que ter um pouquinho de cuidado, tem algumas necessidades que devem ser atendidas em função desse volume maior de chuva, principalmente no plantio, para não se ter riscos de replantio, de perder áreas por excesso de umidade. Então, um cuidado o produtor vai ter que ter nessa largada do plantio, mas nós estamos sim um cenário de uma boa safra de verão aqui para o Rio Grande do Sul. Já falo em valores, já penso em valores futuros? O que acontece? Nós temos 2 cenários. O produtor, né, tem muito essa pergunta. Os preços da soja, obviamente, que também estão defasados. Né? Se nós olharmos, não vamos falar nos R$200, mas se nós olharmos aí os 150, 160, que talvez seria o preço equilibrado para ter margem para o produtor, para bancar o custo da produção, ele está um pouco distante hoje. O que precisa acontecer para um produtor nosso aqui, lá para o mês de março, para o mês de abril, talvez ter a perspectiva de um preço de soja um pouquinho melhor? É que o Brasil não confirme toda essa projeção de safra que está. A projeção para o Brasil é 163 milhões de toneladas. Quando produz mais... Mas tem uma oferta muito grande. Como nós vivemos num pós-pandemia, nós vivemos ainda num problema de guerras, nessa Rússia e a Ucrânia continuam em guerra. Essa agora, que estourou há poucos dias, de Israel com a Hamas, já está começando a ter algumas outras repercussões. Porque aí mexe, por exemplo, na commodity do barril do petróleo. Também, exatamente. Impacta muito no petróleo. Sim. E o petróleo é uma commodity. E a commodity é negociada na Bolsa. E a Bolsa está interligada. Todas as commodities são, pelo mercado especulativo, sim, pelos fundos de investimento, elas estão tudo interligadas. Sim. Muitas vezes, quando uma commodity começa muito a cair, ela puxa outras commodities junto. Então, esse é o primeiro risco que você tem. O outro é o quê? Que a guerra pode ter proporções maiores.
Por exemplo, o Líbano, lá agora no norte de Israel, já começou a ter algumas ações também. O Iraque já sinalizando alguma coisa, o próprio Irã. Então, o Oriente Médio como um todo pode entrar em guerra. E quando começam essas guerras tomarem mais corpo, ela impacta muito, obviamente, na questão dos alimentos. Então, a demanda ela se enfraquece. Ela não se esvazia, mas ela enfraquece. Então, se o Brasil ter a grande safra que está projetada, repito, 163 milhões de toneladas, e a demanda global não voltar a ficar um pouco mais aquecida, talvez esse preço mais equilibrado para o produtor, ele fique mais distante. Sim. Por outro lado, se o Brasil como um todo e o El Niño tem um risco de algumas regiões, por exemplo, a Bahia, Maranhão, Piauí, que são produtores importantes de soja, ter mais dificuldade de ter uma grande safra, quem sabe o Brasil não consiga produzir toda essa safra projetada, e isso pode dar um oxigênio para o nosso mercado e quem sabe o nosso produtor sonhar com preços um pouco maiores, mas passa por isso. Ou a demanda ela precisa se aquecer, a demanda global, ou o Brasil não fazer uma safra tão grande como está projetado, ou os dois fatores acontecerem juntos. Para finalizar, 300 na Bolsa de Valores. O que isso significa para nós em termos de Ijuí, região? Na verdade, para a empresa, obviamente, que foi um novo patamar, mas eu posso garantir não só para os acionistas, que hoje a 300 tem acionistas, mas para todos que são clientes da 300, para a Ijuí, que tem-se uma empresa muito sólida aqui no nosso município. Por quê? Porque uma empresa que está com seu capital aberto na Bolsa, ela é auditada de forma muito grande. Sim. Por quê? Porque tem investidores internacionais que são sócios. Sim. Eles querem resultado. Eles querem ter certeza que a empresa está gerando riqueza. Então, para o produtor que tem a sua safra armazenada, de certa forma, nós somos o banco do agricultor, né? O soja, o grão, o trigo, o milho, é o recurso do produtor. Perfeito. E é o dinheiro dele. Quem é o banco dele? É as cerealistas cooperativas. Então a 300, no momento que ela entrou para o mercado de ações, para a B3, ela simplesmente se consolida numa das empresas mais sólidas. Todas as empresas que estão na Bolsa, elas são muito sólidas. Sim. Então para o nosso Ijuí, para a nossa região, para quem é cliente da 300, sem sombra de dúvida, é uma tranquilidade muito grande. Isso dá uma tranquilidade porque o produtor já vem judiado, né, de algumas cerealistas quebraram, né, cooperativas, e isso no passado, né, acarretou para um prejuízo enorme para o... Sem sombra de dúvida, né? E o que acontece? Todas as empresas querem entrar na Bolsa, mas não é assim. Ela tem que ter visibilidade. O investidor tem que ver atratividade para comprar ações. Sim. E aí que a 300 ela se preparou em julho de 2021 que ela entrou para a Bolsa de Valores, né? Mas ela se preparou, ela foi longos anos se preparando para isso, e quando ela entrou para a B3, ela teve o valor que ela tinha basicamente, né, na sua estratégia, e com isso proporcionou a sua expansão para o Brasil Central. Sim. Hoje a 300 está na região de Sorriso, de Sinop, tem uma indústria de biodiesel já em operação. Agora, mês passado, saiu a ANP para a produção de biodiesel, já está em plena operação a indústria de Vera, lá no Mato Grosso também. Desta forma, finalizamos essa prosa com o André Bigolin, uma conversa super bacana. O Gelson teve que sair, ele teve um evento, né, um banho de leite, finalizando. Literalmente, né? Literalmente, e de chuva junto, né? Parabenizando, para brindar toda a pujança do agro e principalmente da bacia leiteira. E dessa forma, mais uma vez, Bigolin, obrigado pela presença, obrigado por ceder o espaço para nós aqui, de nos recepcionar aqui nesse ambiente fabuloso e nesse ambiente tão grande e tão especial, que representa tão bem o agro da nossa região, do nosso município. Eu que agradeço, Jandir, o convite, é uma alegria, um prazer. Quando o amigo precisar, aí estamos à disposição. Com certeza. E para a 300 poder mostrar um pouquinho mais da sua história também é interessante. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Mais uma vez, obrigado. Uma ótima semana para todos aí. Forte abraço. Tchau.